aí, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos iniciar mais uma aulinha de português com a tia Lara. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos. E o primeiro deles é o poema. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o poema, já devem ter visto, lido algum poema, né? E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre ele, sobre as características. O poema, então, ele é um gênero textual, ele é um tipo de texto. Um tipo de texto que trabalha muito a linguagem de um modo especial, né? Porque tem poemas infantis, tem poemas que são mais para adolescentes, tem poemas que são mais para transmitir algum conhecimento, né? Então, eles vão de acordo com o seu tema, né? Com o seu público. Eles trabalham muito isso, o tipo da linguagem, né? Com quem eles vão trabalhar. E o poema, vocês devem ter percebido, né? Quem já viu um poema, que ele é organizado em versos, né? Não é igual o texto que a gente vai escrevendo, aí quando a linha acaba a gente vai para a linha de baixo, né? Que tem parágrafo, essas coisas, não é assim. Ele é um texto escrito todo em parágrafo, né? E em versos. E ele é organizado em estrofes, né? Como assim estrofes? Primeira estrofe, 4 versos. Segunda estrofe, 4 versos. Terceira estrofe, 5 versos, né? Ele é organizado dessa maneira. E ele pode apresentar rimas, mas também pode não apresentar, tá bom? Alguns poemas apresentam, outros não. Alguns apresentam em algumas partes, ou em outras não. Isso depende muito do poema. Para ficar mais fácil, quando a gente for iniciar as nossas atividades, a gente vai iniciá-las na página 43. A gente vai ter um poema e ali vai ficar mais fácil da gente entender essas estrofes, esses versos, né? Essas rimas que podem ou não ter, a linguagem. Então, quando a gente iniciar, a gente vai ler juntos um poema. E o próximo assunto é a linguagem formal e informal, né? Que são dois assuntos diferentes, mas que a gente precisa falar deles juntos para ficar mais fácil de entender. Então, a linguagem formal, ela é aquela linguagem mais correta, né? Ela é a mais padrão, é aquela linguagem que a gente fala corretamente, a gente usa as palavras do jeito correto, do jeito certo. Podemos dizer até que a linguagem formal é uma linguagem mais técnica, né? Que a gente precisa usar para poder estar falando bem certinho. E a linguagem informal é ao contrário da linguagem formal. É uma linguagem mais descontraída, né? Que geralmente a gente usa entre amigos, entre família, que a gente costuma ter mais liberdade na hora de falar. A gente não segue tanto essa regra, né, esse padrão que é a linguagem formal. A gente deixa um pouco de lado e costuma usar uma linguagem mais espontânea, mais descontraída, né? Como, por exemplo, e aí, beleza? É uma linguagem informal. Como seria essa frase na linguagem formal? Oi, como você está? Seria a mesma frase, porém na linguagem formal. Na linguagem informal, e aí, beleza? São exemplos, né, de frases que querem dizer a mesma coisa, mas uma a gente aplica na linguagem formal e a outra na linguagem informal. Então, nós podemos concluir que como que a gente utiliza essas linguagens? A gente costuma utilizar a linguagem formal em ocasiões mais sérias, mais importantes, né? Como, por exemplo, numa apresentação de trabalho, né? Os adultos, numa entrevista de emprego, no seu lugar, né? No seu local de trabalho, a gente precisa ter uma linguagem mais formal, uma linguagem mais correta. E a linguagem informal a gente costuma utilizar entre a família, entre os amigos, né? No dia a dia, fora do nosso ambiente de trabalho, de estudo, né? Então, a gente pode concluir isso, que a linguagem formal, em ocasiões mais importantes, mais sérias,
que requerem mais respeito, né? E a linguagem informal no nosso dia a dia. Então vamos lá, meus amores, vamos iniciar as nossas atividades. Elas vão se iniciar na página 43, tá bom? E aqui nós temos um texto. Que texto é esse? É um poema. E aqui, ó, como eu disse, cada linha desse poema é um verso. E cada, bloquinho desse aqui é uma estrofe, tá bom? Por isso que eu disse que ficaria mais fácil da gente entender lendo. O trecho desse poema aqui, ele faz parte de um livro que se chama Direitos Universais das Crianças e dos Jovens. Então, vamos lá. Devaneando devagar. O que seria devaneando? É sonhando, imaginando, tá bom? Então, vamos lá. Devaneando. Todas as crianças têm o direito de fazer o que todas as outras podem. Os direitos são os mesmos para todas. E não são só alguns, são todos mesmo. E todas, independentemente da idade, na praia, no campo, na cidade. Todas as crianças, sem exceção, podem e devem sem inibição. O que seria inibição? Sem impedimento, né? Sem uma proibição. Brincar antes de mais nada, e por gosto, por curiosidade, por interesse, por amizade, contar a piada e dar muita risada. Estudar, pesquisar, descobrir, imaginar, inventar, construir, perguntar, responder, conhecer, investigar, experimentar, desmontar, consertar, compartilhar, aprender e crescer. E ter a chance e tempo para serem apresentadas a novos amigos, conversar animadamente, rir, pular, chorar de contente, jogar, competir, esconder, procurar, achar, buscar o saber e se divertir o suficiente. Toda criança precisa saber que deve ter um lugar para viver. E para merecer, basta nascer. Tem o direito de ter toda garotada uma morada. Todo filho, afilhado, sobrinho e neto devem pisar em chão firme, com paredes nos lados, atrás e na frente, e ter sobre a cabeça, além de cabelo e afeto, um teto, um apartamento novo ou um sobrado antigo, uma cabana, uma oca ou um iglu são bons para morar. O importante é que seja um lugar seguro e confortável como um abrigo, como um amigo, um abrigo. Do mesmo jeito que todo botão precisa de uma casa para se encaixar, seja numa casinha, seja num casarão. O certo é toda criança ter onde morar, um lar. E aqui, nós temos uma imagem de uma oca, de uma casinha mais simples, né? Observando aqui nessa outra página, nós temos um iglu, uma casa, um apartamento. São tipos de moradias, né? Aqui nós temos um resuminho da vida do autor, que foi o Flávio de Souza. Ele nasceu em 1955, na cidade de São Paulo. Quando criança, quis ser bombeiro, ator de cinema e até trapezista, mas descobriu que gostava mesmo de escrever. Acabou tornando-se autor de muitos livros e roteirista de cinema e de TV e ator. Agora na página 46, interpretação oral. O que você achou do poema que você leu? Vocês vão dizer aí para quem está do ladinho de vocês. Número 2. Você já conhecia todos os direitos das crianças citados no poema? E aí, vocês conheciam esses direitos? Para a nossa interpretação escrita. Quais são as crianças que têm os direitos citados no poema? E aí?
Quais são as crianças? Vocês vão saber essa daqui bem facinho, né? Número 2. Em sua opinião, então aqui ó, é a opinião de vocês, tá bom? Todas as crianças conseguem ter todos esses direitos? E aí, todos os direitos citados no texto, vocês acham que todas as crianças conseguem tê-los ou não? Número 3. Releia alguns versos do poema e assinale com um X a alternativa correta. Todas as crianças têm o direito de fazer o que todas as outras podem. Os direitos são os mesmos para todas. Esses versos defendem a igualdade de direitos das crianças, independentemente de suas diferenças ou limitações físicas, sociais, etc. Ou, esses versos mostram que todas as crianças têm direitos, mas que os direitos delas são diferentes. Aí vocês vão marcar a alternativa correta, ok? Página 47. A segunda estrofe do poema aborda qual o direito das crianças? Assinale com o X a alternativa correta. Direito de estudar, direito de saúde, direito de brincar ou direito à moradia. Então, vocês vão observar a segunda estrofe do poema, né? Estrofe são aqueles bloquinhos, ó. Primeira estrofe, segunda estrofe. Então, vocês vão observar essa estrofe aqui e vão marcar a alternativa correta, tá bom? Número 5. A maioria das palavras apresentadas na terceira estrofe pertence a que classe gramatical? Contorne a alternativa correta. Substantivo, adjetivo, pronome ou verbo. Então, ó, também vocês vão lá, ó, na terceira estrofe. Primeira, segunda, ó. Terceira estrofe. Vocês vão circular, né, a alternativa correta. Essas palavras se referem a qual direito das crianças? E aí vocês também vão olhar lá para poder responder. Número 6. Releia a sexta estrofe do poema e responda as questões. Então, vocês já sabem, né, o que são as estrofes, então vocês vão observar a sexta estrofe e vão responder essas questões aqui. No número 6, letra A. Essa estrofe trata sobre qual direito das crianças? Vocês vão colocar aqui. Letra B. De acordo com o poema, para uma criança merecer esse direito, basta ela nascer. O que isso significa? Vamos colocar aqui. Número 7. Quais são os tipos de moradia citados na oitava estrofe do poema? Então, vocês vão observar a oitava estrofe e vão colocar aqui para mim. Qual é a sua moradia? Aí é uma resposta pessoal. Você mora onde? Mora em casa, mora em apartamento. Vocês vão colocar aqui. Na última estrofe, encontramos o diminutivo e o aumentativo da palavra casa. Qual é o sentido dessas palavras no poema? Vocês vão colocar aqui para mim, tá bom? O sentido dessas palavras. Número 10. Releia a segunda estrofe do poema e sublinhe as palavras que rimam entre si, ou seja, que apresentam som final semelhante. Utilize uma cor diferente para cada par de rimas, tá bom? Então, duas palavrinhas que rimam, vocês podem colocar, por exemplo, de amarelo. As outras duas de azul, as outras duas de verde, tá bom? Todas as crianças, sem exceção, podem e devem, sem inibição, brincar antes de mais nada, e por gosto, por curiosidade, por interesse, por amizade. Contar piada e dar muita risada, tá bom? Com base nas palavras que você sublinhou, assinale com um X a alternativa correta sobre as rimas dessa estrofe. O primeiro verso rima com o segundo, o terceiro verso rima com o quarto e o quinto verso rima com o sexto. Ou o primeiro verso rima com o segundo, o terceiro verso rima com o sexto, o quarto verso rima com o quinto. Vocês vão marcar a alternativa correta, tá? Número 11. Você observou que esse poema faz parte do livro Direitos Universais das Crianças e dos Jovens. Além dos livros, onde mais é possível encontrar poemas?
E aí vocês vão escrever todos os lugares que podemos encontrar poemas. E aqui, ó, nós temos um resuminho do que é poema para vocês completarem. O poema é um texto que trabalha a linguagem de um modo especial. É escrito em versos, né? Organizados em estrofes e pode apresentar rimas. Agora, aqui na página 50, nós vamos iniciar a leitura de um texto que esse texto é um trecho que foi tirado do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, né? Que é uma lei que visa defender, né? Visa proteger as crianças e os adolescentes. Então, vamos lá. Título 1, das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, né? Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e o adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiental, social, região e local de moradia ou outra condição que vem ou que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem, incluído pela lei, aí nós temos 13.257 de 2016. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde e à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à conveniência familiar e comunitária. Número 1. O que esses 3 textos apresentados no capítulo 1 têm em comum? Que 3 textos são esses? O primeiro é esse aqui, que a gente leu na aula passada, foi acho que na última aula, né? Onde diz as razões para que uma criança, pela qual uma criança não deve ter a obrigação de trabalhar, né? Foi esse poema que nós lemos agorinha, que está dizendo pra gente os direitos das crianças, né? Das crianças em geral. E o terceiro foi o texto de hoje, tá bom? Então, o que eles têm em comum? Né? Eles todos estão falando sobre crianças, adolescentes e sobre os direitos, né? O que eles devem ou não devem, né, ter. Número 2. Os direitos apresentados nessa lei devem ser aplicados a quem? Ó, lembrando que é o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a quem que eles são aplicados, né? Número 3. Em sua opinião, o que pode ser feito para que os direitos apresentados no ECA sejam garantidos a todas as crianças e adolescentes? Aqui nós temos um resuminho do que é o ECA. A fim de garantir os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA,
aprovado em 1990, esse estatuto estabelece que a família, o Estado e a sociedade são responsáveis pelas crianças e adolescentes e devem proporcionar condições para que eles cresçam e se desenvolvam física, psicológica e moral e socialmente. Agora, na página 52, vamos iniciar as atividades sobre linguagem formal e linguagem informal. Agora, você vai estudar algumas diferenças entre as linguagens formal e a informal. Em quais das situações vocês acham que elas são usadas? Veja a seguir duas situações de comunicação e a linguagem usada em cada uma delas. Figura A, na imagem A. Cara, essa questão de geografia tá osso. Será que você pode dar uma mão aqui? E a outra? Professor, estou com dificuldade em uma questão de geografia. Você poderia me ajudar, por favor? Então, ó, são duas imagens diferentes que estão falando sobre o mesmo assunto, só que com pessoas diferentes, né? Com linguagens diferentes. Letra A. Quem são os participantes de cada situação de comunicação acima? Então, ó, vocês vão colocar quem são os participantes da situação A, da figura A, e quem são os participantes da figura B. Letra B. Em qual das situações há mais intimidade entre os participantes? Justifique sua resposta. Então, é uma resposta pessoal, né? Mas que vocês devem observar bastante, pois tem a resposta correta. Em qual das duas tem mais intimidade? E aí, você vai justificar a sua resposta. Letra C. Quais características se referem à linguagem usada na situação A? E quais se referem à linguagem usada na situação B? Indique escrevendo A ou B nos espaços. Mais séria é a letra A ou a letra B? Vocês vão colocar aqui. Mais espontânea, mais descontraída e mais elaborada, tá bom? Letra D. Em sua opinião, por que a linguagem mudou de uma situação para outra? Aí vocês vão explicar, né, por que ela mudou. Será que foi porque a primeira estava entre amigos e a segunda já estava entre um aluno e um professor? E aí, o que vocês acham? Número 2. Na situação A, o aluno utiliza a expressão tá osso para caracterizar a questão de geografia. Essa expressão indica que a questão estava difícil, fácil ou errada. Letra B. A palavra ser, utilizada na situação A, um uso mais descontraído da palavra ser, você ou vocês. Note que o tipo de linguagem variou conforme a situação de comunicação. Na situação A, a linguagem é mais descontraída. Por isso, o emprego dos termos tá osso e ser. Na situação B, a linguagem é mais séria e segue a norma padrão, ou seja, segue as regras gramaticais estudadas na escola. Aqui nós temos um resuminho. Na linguagem mais séria, que busca seguir a norma padrão da língua, é chamada linguagem formal. E a linguagem mais espontânea e descontraída, que não procura seguir a norma padrão da língua, é chamada linguagem informal. Agora aqui nas nossas atividades. Analise as situações a seguir e marque F para as que devemos utilizar a linguagem formal e I para as que devemos utilizar a linguagem informal. Uma consulta com o médico, uma conversa com amigos, uma apresentação de trabalho, um jantar com familiares, um e-mail descontraído para um amigo e um e-mail de reclamação para uma loja. Então, quando você precisa ter uma linguagem formal? Nessas situações aqui, vocês vão colocar o F. E quando puder ser uma linguagem informal, né, aquela linguagem mais descontraída, vocês vão colocar a letrinha I. Número 2. As falas a seguir utilizam uma linguagem informal. Reescreva cada uma delas usando a linguagem formal. Então, letra A. Doeu pra caramba a bolada que levei. Como que pode ficar? Ó, doeu muito a bolada que levei. E aí vocês vão fazer isso na letra B, na letra C, na letra D também. Letra B. Hoje, na casa do Jorge, vai rolar uma festa maneira. Letra C. E aí, meu, como você tá?
E letra D, tô quebrado, trampei muito essa semana. O que é trampei? Para quem tiver dúvida, trabalhei, tá bom? Na página 55. Veja a cena a seguir e analise as duas falas do piloto. Depois responda as questões. Cara, tô pegado, não vejo a hora de chegar ao hotel e relaxar. E aqui na segunda, boa noite, senhores passageiros. Iniciamos nossos procedimentos de descida. Agradecemos a preferência e desejamos a todos um excelente fim de semana. A linguagem que o piloto usa para falar com o copiloto é formal ou informal? Então, aqui, a linguagem é formal ou informal? Letra B. Para falar com os passageiros, o piloto usa uma linguagem formal ou informal? Então, aqui, para falar com os passageiros, essa linguagem é formal ou é informal? Letra C. Copie da cena um exemplo de cada tipo de linguagem. Então, formal, vocês vão procurar aqui a cena, que a linguagem seja formal, vão tirar um trechinho e vão escrever aqui. E a informal é a mesma coisa, vocês vão procurar a cena onde tem a linguagem informal e vão escrever um trechinho aqui, tá? Não precisa ser tudo, só um pedacinho. Letra D. Por que o tipo de linguagem usado pelo piloto mudou de acordo com a situação? E aí, por que vocês acham? Né? É uma resposta oral e pessoal. Então, aqui terminam as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E até a próxima. Quando precisar, estou aqui. Um beijo!